Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí do 8º ano. Então já vamos chegando, vamos assistir nessa aula. Eu sempre digo que o horário de vocês aí é um horário privilegiado, vocês acordam aí mais tarde um pouquinho do que a galera do 6º e 7º ano. Então com certeza já deu tempo aí de você se organizar. Já deu tempo de você tomar aquele cafezinho esperto, já deu tempo de você tomar aquele banho, se organizar aí para a aula de hoje, tá bom? Já tiveram aí uma aula top, acompanhei aqui, tá? Um pedacinho da aula do professor Heleno, certo? Falando aí sobre as movimentações, né, na dança, e ele falou também sobre a questão geométrica, né, que você utiliza para fazer determinados movimentos, tá? Então você pode notar aí que tudo está interligado, certo? Todas as disciplinas, elas têm uma ligação e isso é muito massa, tá bom? Como você sabe, eu me chamo Pedro Vitor, sou o seu professor de matemática e na aula de hoje nós vamos falar aí sobre porcentagem. Eu quero dar mais ênfase para essa questão aí da porcentagem, porque a gente já falou aí em relação à questão dos números fracionários, falamos aí em relação aos números decimais, certo? E a gente vai ver hoje todas as representações possíveis aí de um número racional, tá bom? Então, já vamos chegando aí, vamos interagindo conosco. Quem está comigo hoje aqui é a professora Nádia, a professora de matemática. Ela vai dar todo o suporte aqui para mim, tanto no chat quanto nos comentários aqui também. Sim. Em relação à aula, tá bom? Como você bem sabe, a nossa aula tem um formato digital, onde você pode assistir e acompanhar aí a nossa aula através da TV, do celular ou do computador, certo? Através do computador e do celular é pelo mesmo sistema. No computador você vai acessar o nosso site e através do celular você precisa baixar aí o nosso app, o nosso aplicativo, que Billy Jean já colocou aí, 2 QR Codes na sua telinha, para você pegar aí o seu celular, colocar na câmera e aí você vai direcionar para o QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, belezinha? Então você vai ser direcionado aí para a sua loja de aplicativo, faz o download e aí, como eu falei, ó, lá no computador e no celular vai pedir lá o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula que você tem desde quando você entrou aqui na rede municipal do Recife, certo? E aí você vai colocar lá a sua matrícula e a sua senha aí são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês, 4 dígitos para o ano. Não se esqueça, se você nasceu aí no mês de abril, por exemplo, aí você vai colocar 04. Se você nasceu no dia 9 de maio, você vai colocar 0905. E aí os 4 dígitos do ano do seu nascimento. Beleza? Então faz o download, vem assistir a aula aqui com a gente, participando ao vivo do chat. Essa é a diferença entre uma aula ao vivo e uma videoaula, tá bom? Você pode participar aqui ao vivo conosco. Então, se você já está assistindo essa aula pelo aplicativo, manda aí teu comentário, fala aí, ó, meu nome é fulano de tal escola, estou aqui acompanhando a aula, que a professora Nádia já está acompanhando tudinho ali e vai passar para mim, tá bom? Então, não se esqueça, se você já tem o download aí do aplicativo instalado, compartilhe, mande para o seu amigo da sala, mande para os seus amigos aí da sua escola presencial, para que a quantidade de pessoas assistindo aqui às nossas aulas, elas aumentem a cada dia. E não só através do aplicativo, mas também no nosso canal no YouTube, certo? Eu sempre falo aqui do nosso canal, porque está um canal totalmente organizado, totalmente didático, para você ir lá e encontrar o que você procura, tá bom? Então, você vai lá, entra no canal do YouTube do Educa Recife, vai lá na playlist do 8º ano e lá tem todas as aulas por ordem cronológica, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas. E o principal que eu sempre falo para você aqui, observa também as playlists, certo? Dos anos anteriores, porque a gente sempre utiliza aí esses conhecimentos nas nossas aulas, certo? Então, a gente vai falar aqui, ó, de fração hoje,
para chegar em porcentagem, e aí você vai lá no sexto ano, relembra a ideia de fração, tem tudo lá na playlist do sexto ano, tá bom? Vou passar a palavrinha para a professora Nádia, para ela dar as boas-vindas aí para vocês e a gente iniciar a nossa aula de hoje. Olá, pessoal. Bom dia. Olha aí, a aula do professor Pedro promete, tá? Vai ser uma aula interessantíssima. Fração. Fração é o bicho. Todo mundo tem dificuldade, né? Todo mundo acha muito difícil. É simples, pessoal. Assiste aí a aula que vocês vão entender direitinho. Olha, Jonas é que está conosco, viu, Pedro? Jonas, fica aí ligado e manda o pessoal se ligar também. Vai, pega aí teus colegas, tá bom? Show de bola. Vamos lá, Jonas. Jonas já estava ligadinho na aula do professor Heleno. Eu estava aqui acompanhando e agora ele está ligadinho aqui na nossa aula de matemática. E como a professora Nádia já falou, né? Fração é o bicho-papão. Por quê? Porque não é muito utilizado no nosso dia a dia. A gente não utiliza muito essa ideia de fração no nosso dia a dia, mas a gente sabe aí que tudo envolve fração, certo? Então, o que é fração é uma parte representativa em relação a um todo, certo? E a gente vê isso todos os dias, todos os momentos do nosso dia a dia, certo? Então, se você vai tirar uma foto, por exemplo, você está entendendo ali a ideia de fração. Porque quando você vai tirar uma selfie, por exemplo, só vai aparecer uma parte do seu corpo. Então, aquilo ali que está aparecendo naquela selfie é uma fração do seu corpo inteiro, certo? Quando você está na sala de aula que tem um coleguinha ou alguns coleguinhas na sua frente lhe impedindo de ver o quadro e você só vê um pedacinho, você está vendo apenas uma fração daquele quadro, certo? Quando você pega, por exemplo, uma xícara e vai colocar café e você não enche até a borda, tá? Aquilo que você encheu foi uma fração em relação àquela xícara cheia, beleza? Então, tudo é fração, tudo que você, até onde você dorme é representado por uma fração, né? Como é que a gente chama o local que você dorme? É um quarto. Aquilo ali é uma fração também. Se você for para a igreja também, você vai ver aí a representação de fração. Então, fração está representado todos os momentos do nosso dia. Sendo que essas frações, normalmente, elas são indicadas através de números decimais, que são os números que aparecem lá, as vírgulas. Então, por exemplo, aqui, ó, como é que você vê o rótulo de uma garrafa representando o volume que tem ali dentro dela? Você vê como 1,5 litros ou 1,5 litro, ou você vê como 3 meios de litros. Você vê na forma de um número decimal. Então, essa é a diferença, porque o pessoal não gosta muito aí da ideia de fração, porque as frações, elas são substituídas no nosso dia a dia muito por conta dos números decimais. Mesma coisa aqui, ó, a questão do dinheiro. Quando você tem R$ 2,50, isso aí também é uma fração. Pode ser representada como 5 meios, mas você vê como um número decimal. O único local que a gente vê fração é em receita de bolo, por exemplo. Mas ninguém olha para uma receita para fazer, só se você for tentar a primeira vez, né? Mas depois aí o pessoal já vai na prática, já vai pegando, já sabe todas as medidas. Então, a ideia de fração não é vista no nosso dia a dia, por isso que a gente sente tanta dificuldade, certo? Então, quando a gente chega em sala de aula, o aluno fala logo: ah, professor, fração não. Ah, professor, número negativo não. Eles não gostam porque essas ideias a gente não vê muito no nosso dia a dia. Mas eu vou mostrar aqui para você hoje que tudo é fração e aí você já vai ter essa noção de que quando falar de fração, eu posso transformar em um número decimal, eu posso transformar em uma porcentagem e aí você não vai mais ter esse bicho-papão em relação à fração, porque você já vai saber fazer as suas representações, tanto para um número decimal, um número com vírgula, como para uma porcentagem, certo? Então, como é que a gente transforma uma fração em um número decimal?
a gente pode simplesmente efetuar a divisão desses dois números, tá? E eu posso dividir esses números com uma calculadora, e aí fica super fácil, né? Ou você pode armar a continha aí efetuando a divisão. Então, eu quero saber qual é a representação decimal do número 1/5. Então, já falamos para você que fração nada mais é do que uma divisão. Então, a gente vai dividir o 1 em 5 pedacinhos iguais, certo? Então, pode notar aí que o 1 ele é um número menor que 5. Então, eu não posso dividir o 1 pelo 5. Então, o que é que você faz? Você utiliza um artifício matemático de modo que você encontre um número maior do que 5 para dividir e que não altere aí no seu valor. Então, você coloca um zerinho ali do lado do 1, então o 1 se torna o número 10, mas lembre-se que 10 dividido por 5 é diferente de 1 dividido por 5. Tá? Então, para isso, depois que você colocou o zerinho ali, você coloca um zero e uma vírgula aqui embaixo. E agora você divide. 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Para 10, o resto é 0. Então, quando você divide aí o 1 por 5, dá igual a 0,2. Então, eu representei aí a fração 1/5 na forma de um número decimal. Quando a gente pega o dinheiro, por exemplo, né, a gente consegue verificar essa divisão de uma forma melhor. Quando eu falo de uma nota, por exemplo, ó, vou dividir aqui um ponto em 5 trabalhos. E eu pergunto para você, cada trabalho vai valer quantos pontos? Você faz esse cálculo aí de cabeça. Porque falou em nota ou falou em dinheiro, né? Pode ser número decimal, fração, número negativo, o que for, mas você não vai errar não. E se errar, é para ter uma vantagem, né? Que ninguém aqui é bobo. Então a gente sabe que se eu dividir um ponto em 5 atividades, cada atividade vai valer aí 0,2. Se eu dividir R$1 para 5 pessoas, cada pessoa aí vai ter 20 centavos, certo? Se eu tenho R$1 e aí eu tenho que, desse R$1, eu vou comprar lá picolé e cada picolé custa 20 centavos. Você vai saber que só vai dar para você comprar aí 5 picolés, beleza? Então, essas divisões aí, elas são tranquilas quando a gente traz ela para o nosso dia a dia, tá? Coloquei outro exemplo aqui para a gente transformar essa fração aí em um número decimal. Então, pode notar agora aí que eu tenho 7/20 e os passos, eles são os mesmos, tá? Note que o 7 não dá para a gente dividir por 20, e aí, ó, você já sabe do artifício que a gente utilizou no exemplo anterior. Então, eu tenho aqui, ó, 70 e eu coloco ali embaixo 0 e uma vírgula. Então, 70 dividido por 20 vai dar igual a 3, tá? Porque 3 vezes 20 é igual a 60. Se eu coloco 4 aqui, 4 vezes 20 dá 80, vai passar. E aí não pode, tá? Então, 3 vezes 20 é igual a 60, coloco 60 ali, ó, subtraindo 70. 70 menos 60 é igual a 10. E agora eu vou dividir o 10 pelo 20, que também não pode. Ah, Pedro, então quer dizer que eu vou colocar agora um zerinho ali e outra vírgula ali depois do 3? Não. Esse zero que a gente colocou aqui, ele está ocupando esse espaço aqui do 3. Então a gente não faz nada, só coloca o zero e divide. Se eu colocasse mais outro zero aqui, do lado do 100, tornando o número 1000, aí você ia colocar um zero do lado do 3, tá? Não coloca-se duas vírgulas no mesmo número, é uma vírgula só. A quantidade de zeros que você colocar, você vai colocando zeros aqui, certo? Mas lembre-se que o primeiro zero já está ocupado ali pelo número 3. Então é a mesma coisa de você somar aqui 3 mais 0, que vai dar o próprio 3, beleza? Dividindo aí o 100 por 20 dá igual a 5, e agora a divisão é exata, né? 5 vezes 20 dá igual a 100, para 100 é igual a 0. Então, eu representei aí 7/20 na forma de um número decimal, efetuando a sua divisão, encontrando aí 0,35. Então, uma forma aí de você transformar
uma fração em um número decimal é apenas efetuando a divisão, porque a gente sabe que uma fração nada mais é do que uma divisão entre dois números. Outra forma da gente encontrar essa representação decimal das frações são através das frações equivalentes, tá? Que a gente já falou aqui em aulas passadas. Então, observe aqui um exemplo bem lúdico que eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui essa partezinha vermelha representada na forma de uma fração. Então, eu tenho um pedacinho vermelho num total de 5. Já na outra imagem, note que eu tenho o mesmo retângulo aí, certo? Sendo que o que foi que eu fiz? Eu passei um traço na horizontal. Então, em vez de eu ter aí 5 pedacinhos, 5 retângulos, eu tenho agora um total de 10. E a quantidade de retângulos que estão pintados aí de vermelho são 2, num total de quantos? Num total de 10. Mas note que a parte vermelha que está representada aí nessa figura, ela continua sendo a mesma. Então, eu digo aí que 1/5 e 2/10 são chamados aí de frações equivalentes. Eles representam o mesmo valor em relação ao todo. E como é que a gente faz para transformar uma fração ordinária em uma fração decimal? Pode notar aqui, ó, que eu tenho 1/5 e 2/10. O que é uma fração ordinária, Pedro? Uma fração ordinária é quando no denominador, ou seja, no número que aparece aqui embaixo, o número ele não é um número múltiplo de 10. Quais são os múltiplos de 10? 10, 100, 1000, beleza? Claro, diferente do zero, beleza? Então, fração decimal tem que ter um múltiplo de 10, certo? Lá no denominador. Se não tiver um múltiplo de 10, não é uma fração decimal. Então, para a gente transformar uma fração ordinária numa fração decimal, basta a gente encontrar aí a sua fração equivalente, beleza? Então, observa aqui, eu tenho 1/5 e quero transformar essa fração, que é uma fração ordinária, numa fração decimal. Então, eu sei que o denominador é quanto? É 10. Aí, tu pode pensar de duas formas. Ou tu pensa num número que multiplicado por 5 dê igual a 10, ou você divide o 10 pelo 5. Eu acho melhor a segunda opção. Divide o 10 por 5, 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. E para eu encontrar uma fração equivalente, se eu multiplico o valorzinho que está aqui embaixo por 2, eu tenho que multiplicar o valorzinho que está em cima também por 2. E 1 vezes 2 é igual a quanto? É igual a 2. Então, 2/10 e 1/5 são frações o quê? Equivalentes. Mas por que, Pedro, tu está fazendo isso? Porque para a gente transformar uma fração decimal em um número decimal é muito mais rápido. Não precisa a gente estar efetuando aquela divisão que eu fiz no exemplo anterior, certo? Então, observa aqui, ó. Eu tenho 1/4, certo? E quero transformar esse 1/4 em um número na forma de porcentagem, certo? O que significa o nome porcentagem? O nome ele já é bastante intuitivo, tá? Porcentagem são frações cujo denominador ele é 100. Observe o nome, porcentagem, ou seja, por cento, por 100, certo? Então, essas frações cujo denominador ele é igual a 100, recebeu esse nome especial e também recebeu um símbolo especial, certo? Tratando-se aí das porcentagens. Então, como é que eu faço para transformar um número decimal em porcentagem? Basta você pegar esse número e multiplicar por 100. E se for uma fração, Pedro? Mesma coisa. Pega a fração e multiplica por 100. Você transforma em uma porcentagem, certo? Então, eu tenho aqui, ó, a representação dessa figura aí, desse retângulo, que eu tenho uma partezinha pintadinha de vermelho, num total de 4. Então, eu tenho aqui 1/4. E quero saber qual é a porcentagem que essa partezinha vermelha representa do retângulo todinho. Então, só multiplicar por 100. 1 vezes 100 dá igual a 100 e 100 dividido por 4 é igual a 25. Ou seja, essa partezinha vermelha aí
representa 25%. Beleza? E como é que eu escrevo 25% na forma de fração, Pedro? É 25 sobre 100. Beleza? Coloquei em forma de fração. E para eu colocar em forma decimal? Mesma coisa também. A quantidade de zeros que a gente tem no denominador vai ser a quantidade de números que a gente vai ter depois da vírgula. Beleza? Vamos lá, ó. Eu tenho esse outro exemplo aí, que eu peguei um círculo, dividi esse círculo aí em 8 fatias iguais, tá? E dessas 8 fatias, eu tenho 6 pintadinhas aí de rosa e 2 pintadinhas aí de branco, tá bom? Você pode notar que a gente sempre fala de uma forma, né? Por exemplo, eu tenho aí esse círculo branco e pintei ele 6 fatias aí de rosa. Mas poderia ser o contrário, né? Esse círculo aí poderia ser todo rosinha e eu pintei 2 pedacinhos de branco. Mas sempre que a gente fala ou do branco ou do preto, a gente diz que já é a cor original, né? Mas reflita sobre isso aí. Então, da partezinha aí rosa, eu tenho 6 partes pintadas, num total de 8. Quero representar isso aí na forma de uma porcentagem. Basta pegar essa fração e multiplicar por 100. Então, eu vou ter aí 6 vezes 100 dá igual a 600 e 600 dividido por 8 é igual a 75%. E agora eu quero falar para você a respeito da questão do complementar em relação a essas questões de fração. Como assim, Pedro? Veja, eu representei em forma de porcentagem a parte que está pintada de rosa. Mas se eu perguntasse assim, qual é a porcentagem que está pintadinha aí de branco? Aí tu ia dizer, ah, Pedro, eu sei. A partezinha de branco são 2 partezinhas num total de 8. Então eu fico aí com 2 oitavos. Pego esses 2 oitavos, multiplico por 100 e aí encontro a porcentagem. Show de bola, beleza, tu vai achar o resultado. Mas pensa comigo, se eu tivesse isso aí tudo pintado, a quantidade que estava pintada não seria 100%? Então, dos 100%, 75% está pintado de rosa. Então, quanto vai estar pintado de branco? O que falta para 100%, que é igual a 25%. Belezinha, galerinha? Então, não se esquece dessa questão aí do complementar em relação a essas frações e porcentagem também. Então, ó, agora a gente vai transformar uma porcentagem, certo? Em fração e em um número decimal. Então, como eu falei para você, porcentagem são frações cujo denominador é 100. Então, eu tenho aqui ó, 40%. 40% é a mesma coisa que 40 dividido por 100. Beleza? Transformei em fração, certo? E para transformar aí em um número decimal, você pode fazer de várias formas, tá? Note que eu tenho 2 zeros aqui no denominador. Então, eu tenho que escrever esse número de modo que fique o quê? 2 números depois da vírgula, certo? Então, ó, eu posso dividir os 2 números aqui por 10. Também vou encontrar um número, uma fração aqui equivalente, tá? 4 décimos. Note que o 100 e o 10 são múltiplos de 10, que eu posso transformar aqui tranquilamente, certo? E também, em relação a essa fração, não adianta você ficar escrevendo frações irredutíveis, tá? Ah, Pedro, ainda dá para simplificar aqui por 2, mas aí vai ser mais complicado para você passar para um número decimal, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, que dividindo por 2 dá 2 quintos. Então, 40% é a mesma coisa que 2 quintos em forma de fração. E em forma de um número aí decimal, você pode pegar ou o 4 décimos, que dá 0,4, lembra aqui, né? Um zero, um número depois da vírgula. Ou você pode pegar do 40 centésimos, que fica 0,40. E 0,40 e 0,4 é a mesma coisa, tá? Números decimais aí, esses zerinhos você pode colocar milhões, que o resultado vai ser o mesmo. Belezinha? Vou passar a palavrinha para a professora Nádia, para ela se despedir aqui de vocês, dar um tchauzinho. A gente continua com essa mesma ideia de porcentagem aí nas próximas aulas, tá bom?
Mariana, José e Jonas. O sistema aqui parou, tá? Por isso que a gente não continuou a conversar. Mas foi um prazer assistir, né, a aula aí com vocês, tá certo? Eu espero que vocês estejam na próxima aula com o professor Pedro, tá? E assistindo, prestigiando nossas aulas, tá bom? Um abraço. Mariana, José e Jonas, né, professora? Aham. Um cheiro no seu coração. Fique com Deus e espero você na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.